Os pisos laminados Eucaflor, além de lindos, são fáceis de instalar, sem barulho nem sujeira. Veja como é simples. Antes de começar a instalação, é importante tomar alguns cuidados. Deixe as réguas no local de instalação por 48 horas, sem abrir a caixa, para sua adaptação à temperatura e umidade do ambiente, mantendo-as na posição horizontal. Nunca armazene as réguas na posição vertical, nem apoiadas apenas nas extremidades. O contrapiso deve estar limpo, seco e regular, sem imperfeições superiores a 3 mm e isento de umidade. Para testar a umidade, fixe pedaços de plástico com fita adesiva em diversas áreas do contrapiso. Após 48 horas, observe se há marcas de condensação ou escurecimento do contrapiso no local. Reúna as ferramentas e acessórios necessários para uma instalação segura e eficaz. Esquadro, alavanca, bloco batedor, martelo, espaçadores, trena, cinta de tração, pregos de aço, serra manual, esmerilhadeira, serra tico-tico, serra circular, serra de meia esquadria. Verifique os ângulos, esquadros e imperfeições das paredes. Meça o local e calcule quantas réguas serão dispostas em cada fileira, levando-se em conta o sentido de instalação escolhido: transversal, longitudinal ou diagonal. Para o acabamento perfeito, os batentes devem ser cortados. Com o auxílio de um lápis, marque nos batentes da porta a parte a ser cortada. O corte deve ter profundidade de 15 mm para permitir a dilatação do piso. Fixe o perfil base Tecno no contrapiso com bucha S5 e parafuso de cabeça chata. Certifique-se de que a porta tem livre movimentação sobre o piso, levando-se em conta a espessura da manta e da régua. Caso isto não ocorra, ela deve também ser cortada. Cubra o contrapiso com a manta Eucaflor de 2 mm com as bordas adesivadas sobrepostas. A manta deve ser instalada sempre no sentido oposto do piso, ou seja, transversal ao sentido das réguas e com o logotipo do piso Eucaflor com a face voltada para o contrapiso. Esta regra também se aplica à manta redutora de ruídos Eucasoft Premium, que é opcional e, quando utilizada, dispensa o uso da manta Eucaflor de 2 mm. Faça as marcações e corte as réguas do lado do balanceador. Evite o corte do lado decorativo. Coloque a primeira fileira de réguas com o lado fêmea voltado para a parede. Coloque espaçadores entre a régua e a parede, assegurando um espaço de dilatação de 8 a 10 mm. Aplique uma camada de cola PVA D3 Eucaflor no lado fêmea das réguas, em quantidade suficiente para que, ao pressionar as réguas em sua colocação, a cola suba até a superfície. Esta operação ajuda a calafetar a junta, evitando a penetração de líquidos. Limpe a cola excedente com um pano limpo semi-úmido imediatamente após o encaixe. É importante que o alinhamento seja feito de forma alternada. Caso você tenha recortado um pedaço da última régua, pode começar a fileira seguinte com este pedaço. Calcule para que as réguas recortadas das extremidades tenham o mesmo comprimento e sejam superiores a 20 centímetros. Depois de colocar a última régua de cada fileira, assegure-se de que todas as juntas estão perfeitamente encaixadas, utilizando para isso uma alavanca e a cinta de tração. Para aproximar as réguas, você pode também contar com a ajuda do bloco batedor e de um martelo. Agora, é só continuar a instalar as réguas seguindo o mesmo processo. Corte o rodapé no tamanho devido, utilizando a serra de meia esquadria para conseguir o ângulo desejado. A fixação dos rodapés é feita utilizando-se cola em sua parte posterior e também com auxílio de pregos de aço sem cabeça, com cuidado para não martelar a peça. Para um perfeito acabamento entre o armário embutido e o Eucaflor, utilize o perfil piso-parede da linha Tecno ou o cordão. Armários embutidos devem sempre ser instalados antes do piso laminado.
Pronto! Agora você já sabe instalar o piso Eucaflor utilizando a cola PVA D3 Eucaflor.